O que nós assistimos em Bakhmut e Avdiivka são coisas diferentes. Em primeiro lugar, os túneis que existem numa e noutra não foram construídos numa lógica semelhante àquele que foi construído por parte do Hamas. Portanto, estes do Hamas foram construídos com um objetivo absolutamente específico, que era mais tarde ou mais cedo desencadear uma operação desta natureza. Por outro lado, o que nós temos assistido do ponto de vista militar, tanto em Avdiivka como em Bakhmut, é uma guerra de atrição, que é fundamentalmente orientada para as forças militares, enquanto que aqui neste caso nós temos uma operação em que a questão cirúrgica não está na primeira linha das preocupações e procura-se fundamentalmente atingir efeitos, sobretudo efeitos na população, e de modo a que a população possa, de certa forma, revoltar-se ou pressionar o Hamas a alterar as suas posições. O que nós temos assistido fundamentalmente agora em Avdiivka é uma utilização sistemática e intensa de drones, e os drones trouxeram uma nova dimensão para o campo de batalha. E neste caso o que nós estamos a assistir é uma conjugação da utilização dos drones, e só após a utilização dos drones é que, em função das consequências que produziram no campo de batalha, é que as forças russas avançam. E, sobretudo, na zona de Avdiivka têm tido alguma dificuldade, estão a fazer progressos, mas esses progressos serão sempre progressos lentos. E uma outra questão, estas cidades, fundamentalmente a Avdiivka, é uma cidade que esteve 8 anos a ser fortificada e, portanto, era uma cidade que se preparou para esta guerra fundamentalmente inserida num sistema defensivo por parte das forças ucranianas. Ou seja, enquadra-se numa das linhas defensivas das forças ucranianas e, portanto, a sua queda, ou quem dito isto de outra maneira, quem a controlar tem uma nítida vantagem sobre o adversário. E neste caso, se for por parte dos russos, a nítida vantagem será extremamente prejudicial para as forças ucranianas, porque lhes corrompe a coerência defensiva, e as consequências serão dramáticas se isso vier a acontecer. Portanto, do ponto de vista dos combates, há semelhanças, porque as forças que se encontram na defensiva utilizam os túneis para fazer movimentação de tropas e causarem surpresa aos adversários, utilizam também os túneis para guardarem as suas munições e para efeitos logísticos. São túneis com características diferentes daqueles que têm o Hamas, tem uma estrutura de construção significativamente diferente, mas em última análise, quando se entra no combate a áreas edificadas, aí a situação não vai diferir muito de um combate para o outro, embora o que está a acontecer na faixa de Gaza, do meu ponto de vista, acaba por ser mais comprimido do que acontece nos outros, o que está a acontecer fundamentalmente agora em Avdiivka, e naturalmente que será um combate de longa duração. Eu não sei como é que o Hamas vai, entretanto, conseguir resistir ao longo do tempo, e como é que vai conseguir reabastecer-se, e como é que vai conseguir ter mais munições e fundamentalmente ter mais soldados, à medida que os soldados que estão nesta altura a combater forem sendo mortos. E neste ponto de vista também há algo diferente, não é? Porque do ponto de vista das forças russas, têm sempre a possibilidade de fazer a rotação dos seus... Aliás, neste caso concreto, as forças que estão ao ataque têm sempre essa possibilidade, tanto de um lado como do outro.
Mas do lado do defensor, o que temos assistido é o apoio, apesar da Abdica se encontrar numa situação extremamente difícil, ainda consegue ser reabastecida, e temos, por exemplo, a artilharia. Foi constituída uma unidade de artilharia estratégica por parte da Ucrânia que consegue deslocar-se e apoiar o esforço dos defensores, coisa que neste caso concreto o Hamas não tem. Portanto, o Hamas tem o que tem e não tem mais do que isso. Enquanto que quem está a defender em Avdiivka, e podemos tomar fundamentalmente esse como ponto de partida, em Bakhmut era no fundamental uma situação muito parecida, conseguiam obter apoio das suas forças que o Hamas não tem. É evidente que não podemos falar, num caso como no outro, em recursos infinitos, mas de facto a margem de manobra no caso da Ucrânia, das cidades sitiadas, é maior, porque em última análise elas nunca estão completamente sediadas, conseguem continuar a receber recursos, materiais, humanos, e do ponto de vista de apoio de fogos, podem inclusivamente contar com apoio de fogos aéreo, que é exatamente o que as forças ucranianas têm tentado fazer, com muitas limitações. Como sabemos, a Força Aérea Ucraniana tem muitas dificuldades para operar e tem ultimamente sido bastante tem tido bastantes danos causados pelo sistema de defesa aérea e pela aviação russa, que entretanto isso poderemos depois discutir mais à frente, fizeram aqui um upgrade, mas é coisa que o Hamas também não tem a componente aérea, ou pelo menos se quisermos dizer que a componente aérea se limita aos drones, mas enfim, é algo de uma expressão extremamente reduzida. Depois há outra questão importante, que é as forças ucranianas estão muito melhor equipadas do que o Hamas, nomeadamente em termos de tecnologias de informação, têm os Starlinks, e isso permite-lhes, por exemplo, utilizar os seus fogos de artilharia com muito maior precisão e rapidez. O Hamas não tem fogos de artilharia, tem alguns morteiros e tem os foguetes, mas os foguetes, como nós sabemos, têm uma precisão relativamente reduzida. Portanto, há de facto diferenças, há semelhanças, quero dizer, começando pelas semelhanças, porque de facto os túneis permitem o balanceamento de forças de um lado para o outro, permitem guardar munições, comida, víveres, funcionam como proteção, embora os destas duas cidades que nós falámos têm uma dimensão completamente diferente e garantem muito melhores condições para o defensor do que os do Hamas, e depois temos as capacidades de cada uma das forças em confronto. Naturalmente que a continuidade geográfica é determinante, porque permite o reforço com meios de modo permanente. Para além, depois daquilo que eu já referi, da aviação, uns têm aviação, outros não têm, e também a capacidade do outro lado, não é? Que desenvolve uma série de meios, desenvolve uma série de meios, não é isso que eu quero dizer, pode ter mais liberdade para fazer ataques, porque o local nesta altura praticamente não tem população. E digamos que as regras de empenhamento poderão ser muito mais alargadas do que deveriam ser na faixa de Gaza, porque a população está lá. Nós sabemos que depois dos avisos para a população sair da Zona Norte, agora durante o período da calmia das operações, muita população voltou ao Norte para verificar como é que estavam as suas casas, ainda poderiam recuperar alguns haveres, e portanto esse problema da população não é comparável no caso da faixa de Gaza e no caso nem da Avdiivka nem de Bakhmut.